Uhum. Meninas, vocês todas concordam que essa gravação vá para o YouTube, para as redes sociais? Sim. Sim. Então, ok, vamos começar. A Laila, a Carla e eu tivemos uma reunião ontem com a nossa coordenação. E o que aconteceu nessa reunião? Tivemos as orientações lá de como fazer o trabalho. Então, lá, esse próximo módulo é sobre os componentes do processo avaliativo. Tanto que no momento que a gente falou, surgiu lá uma dúvida, mas componentes e o processo, aí, quando ela mostrou para a gente o caderno quando ela mostrou para a gente o caderno de avaliação da educação infantil, lá estavam os componentes do processo avaliativo. Então, não dá para dividir. Não é uma coisa, os dois estão juntos. Foi isso que você entendeu, Laila e Carla? Foi. Eu entendi, foi desse jeito também. Então é isso. Deixa eu abrir aqui a minha câmera, pelo menos para vocês me verem. Então, eu peguei o caderno de avaliação e fui olhando lá e tal. E voltei também no que a gente tinha feito antes, no módulo 5, que era avaliação na educação infantil. E lá a gente já desenvolveu o que é a avaliação, o conceito de avaliação, o conceito de avaliação na educação infantil, falamos sobre critérios de avaliação, pelo menos no meu texto, eu não sei como que vocês fizeram nos seus, mas eu acho que eram os tópicos a serem desenvolvidos naquele texto. Pediram critérios, instrumentos de registros e recursos de registro. Esse aqui, eu já percebi que não vai ser uma fala daquele mesmo texto, porque lá eles falaram, a gente falou desses critérios, recursos e instrumentos. Aqui estão falando de componentes do processo avaliativo, que seria o quê? Eu vou colocar para vocês um PowerPoint que está mostrando o que são esses componentes lá. E quem tiver o livro, quem tiver o livro pode acompanhar por ele. Deixa eu colocar aqui. Todo mundo está vendo? Uhum. Sim. 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 Apresentação dos slides. Deixa eu abrir a tela mais aqui. Então, esses aqui são os componentes do processo avaliativo. Planejamento, execução, mediação, observação, registro e reflexão. Então, eu recomendo que vocês se debrucem nesses componentes aqui para explicar o processo de avaliação. Porque eu não sei se se de repente pode ter surgido lá na hora da nossa reunião ontem com a coordenação, a questão, será que a gente vai ter que falar tudo de novo sobre critérios, instrumentos e recursos? Mas aí eu comecei já comecei a escrever e pesquisar, e eu acredito que seria mais a gente falar sobre esses componentes aqui, se debruçar mais sobre eles, falar mais sobre eles no nosso relatório. Alguém tem alguma coisa a falar? Dúvidas? Vamos trocar as ideias aqui. Essa foi a minha concepção. Por quê? Porque a gente já tivemos, né, naquele módulo 5, um apanhado geral do que é avaliação e o que é avaliação na educação infantil. Mas
tivemos que voltar a essa temática exatamente porque o que a coordenação falou, que está sentindo na equipe uma dificuldade de entender o que faz parte do método avaliativo. E eu acredito que deve ser na questão fazer critérios avaliativos, os recursos, tá misturando as coisas, entendeu? Não sabe aonde, não sabe como colocar de acordo com aquilo que pede. Exatamente. Né? Tá tendo dificuldade de entender o que é uma coisa, o que é uma outra, e como que essas três coisas se juntam para fazer a avaliação da criança, entendeu? Uhum. Mas, por outro lado, quando você pensa nos processos avaliativos e os componentes, não vai entrar muito naquela questão de critérios, de instrumentos, de recursos. Ok, a gente vai falar sobre isso lá no relatório. Então, se vocês pegam lá no livro, no caderno de avaliação, está lá o quê? Falando sobre planejamento, sobre reflexão, sobre registro. Então, isso são os componentes do processo avaliativo. É aí que vocês vão escrever sobre, né? E depois, até aqui, tem alguma dúvida? Laila, Carla, Márcia, Gabi? Não, Cris, até aí eu já tinha entendido que era para falar realmente sobre os componentes. Aí, na hora do registro lá, né? Exato. Que a gente, nos recursos e instrumentos de registro. Ali na atividade prática que a gente vai ter que conversar mais sobre isso. Mas só para a gente deixar claro em questão, a nossa orientação lá é diferente. Pelo pouquinho que eu ouvi da Márcia falando, é diferente da coordenação SUAS, da Gabi e da Márcia. Na verdade, eu não escutei a Márcia falando que chegou a áudio picado, mas também vejo que tem uma diferença de olhar. Da coordenação, do olhar de uma das coordenadoras. Exatamente. Cada uma tem um critério diferente para avaliar as coisas. A Márcia vai direitinho, Márcia, para a gente como é que ela tentar entender o lado da nossa coordenadora. Sim. Vocês querem que eu fale agora? Pode falar? Pode. Que é bom que, né, para a gente até ver as diferenças e tentar tirar as dúvidas dos dois lados. Igual a Laila estava comentando comigo, a coordenadora dela não quer que coloque nenhuma atividade, porque precisa de fotos, precisa de algum áudio, de algum vídeo, e nesse momento está sendo impossível, né, de acontecer. Mas o que acontece? Lá para nós, de acordo com a nossa coordenadora, ela falou assim que pode, todos os nossos recursos e registros, a gente vai poder incluir uma atividade sim, sem problema nenhum. Tá. Então, tá? A gente pode. No entanto, Cris, pode falar? Então só para voltar um pouquinho no relatório, tá ok para todo mundo entendeu que tem que falar sobre os componentes e o processo avaliativo. Então, vamos para a atividade prática. E aí, tá beleza o relatório. Ok. Qualquer outras dúvidas, a gente vai trocando ideia lá no nosso grupo. Na atividade prática, a Márcia está falando que a coordenadora dela e da Gabi falaram que elas podem citar atividades. Ou vocês precisam fazer a estratégia também, Márcia? Olha, ela falou assim que a gente pode usar a atividade, olhar, não precisa colocar estratégia. Ah, entendi. Não precisa fazer o desenvolvimento. Você não precisa. Não. Por exemplo, só para você ter uma noção, Cris. Por exemplo, como que eu fiz o meu, de acordo com o que ela está pedindo? Sobre os recursos e os registros, começando por desenhos e escritas feitos pelas crianças. No meu caso, é diferente do seu, da Laila e da Carla. O meu é igual ao da Gabriela. Né? Então, o meu seria o seguinte, como o meu, eu iria começar por esse recurso, eu iria pegar desenhos e escritas feitos pelas crianças.
Eu iria trabalhar uma contação de história. Depois da contação de história, eu iria pedir para as crianças recontar a história. Sim. Só que os meus, alguns vão conseguir, outros não. Então, eu vou fazer um registro da seguinte forma. Aquela criança que conseguir recontar, eu vou falar quais as crianças que conseguiram recontar a história, e as que não conseguiram, eu vou pedir para elas registrar para mim através de um desenho. Aí eu vou mostrar para ela as imagens da história, para ver qual personagem que ela mais gostou, qual momento que ela mais gostou. Sim, aí já e são vou seus fazer esse critérios. registro. São os meus critérios. Tá. Então, assim... É só isso que eu iria fazer. Então, você vai citar a atividade que você vai fazer, o recurso que você vai usar e vai pôr os critérios de avaliação. Perfeito, é isso mesmo. Se a sua coordenação deu essa orientação para vocês, ela brilhou mais que o sol. Porque direcionou para vocês. Porque a partir de uma atividade já te dá a ideia do que você vai usar como critério. Isso. Ok, a nossa coordenação fez de outra forma. E eu achei que ficou muito amplo. Não sei se Carla achou isso, se Lara achou isso. O que vocês acharam? Também achei a mesma coisa. É porque você... E uma outra coisa também, além de ter ficado amplo, não vai poder ter questionamento. Porque não tem como ela ter uma base do que atividade que você tem em mente. Uma atividade vai avaliar por aquela. Exatamente. Porque... Então, não vai poder ter essa cobrança de que, mas não está correto esse tipo de avaliação. Não sabe que atividade que você está avaliando. Exatamente. E naquele momento... E como seria, Cris, de vocês? E quando aquela nossa colega questionou ela, eu entendi o que ela queria questionar, mas ela respondeu de outra forma. Então, ela não entendeu o que a colega queria... O questionamento da colega, porque se eu pego uma fotografia, eu estava dando esse exemplo para a Carla ontem, se eu pego uma fotografia e ela está lá, na fotografia está um momento de brincadeira no parquinho, que o menino está pedalando um triciclo, para aquela fotografia com aquele momento, eu tenho que ter um critério. O menino tem força nas pernas para movimentar o triciclo, se o menino... ainda para movimentar o triciclo, ele empurra com a ajuda dos pés apoiados no chão. Isso são os critérios que eu tenho para aquela fotografia. Agora, se eu tenho uma fotografia de um momento de faz de conta, por exemplo, é outro critério, entendeu? Então, ficou muito amplo. Ela pediu, Márcia, para a gente falar sobre... cada um daqueles recursos e cada um daqueles instrumentos e fazer critérios avaliativos para aqueles recursos e instrumentos. Entendeu? Então, fica complicado nessa questão, porque fica algo muito amplo. Tanto para a fotografia, igual a fotografia, eu posso avaliar isso, mas posso avaliar aquilo. Então assim, não sei para vocês, ficou muito amplo para mim essa questão de fazer critérios para cada recurso e instrumento nessa questão. Tanto que, se ela tivesse, quando alguém lá falou sobre campos de experiência, sinceramente, eu estava até rezando para ela falar, se vocês quiserem fazer dentro dos campos de experiências, tá bom, pode ser. Porque já diminui, já funila. Porque se eu escolho lá o eu, o outro, o nós, eu já tenho o que usar como critério para uma fotografia, por exemplo. Eu estou ali observando uma fotografia e nessa fotografia eu vou usar como critério, por exemplo, a fala da criança, a imaginação da criança, a interação dela com o grupo, a interação dela com o par, entendeu? Então, eu já estou usando um critério que está dentro do campo de experiência, o eu, o outro e o nós. Ô, Cris, mas ela não chegou a direcionar para vocês, não? Não. Ela deixou
amplo, deu os exemplos do que poderia ser usado com cada recurso, mas para a gente que vai sentar e escrever sobre isso, vai continuar sendo amplo. Então, se ela falasse, gente, faz uma atividade, pensa numa atividade e nessa atividade você tirou uma fotografia dessa atividade. Você vai fazer o critério em cima da fotografia tirada dessa atividade, igual fez a coordenação SUAS. Isso já dá uma funilada ótima para direcionar o trabalho, a escrita. Então, eu sinto que eu, Carla e Laila, a gente vai ter que pensar um pouquinho mais sobre o desenvolvimento dessa atividade prática. Mas aí vocês já pensaram como é que ela vai fazer essa correção? Porque se ela não der um direcionamento, como é que ela vai chegar no consenso de todos certos? Uai, Gabriela, eu não posso falar, né? Não sei. Simplesmente eu não sei. Aí fica vago. A gente não sabe. Aí fica vago, aí fica difícil para vocês e para ela uma correção. Pois é, então, por outro lado também, é igual a Lara falou, aí ela vai ter que criar critério para cada trabalho que ela pegar e corrigir, porque se a Lara faz lá sobre fotografia, ela fala que pode ser, a gente vai ter que usar muito isso na nossa escrita. Uma fotografia pode... podemos avaliar a partir de uma fotografia, porque o movimento da criança, entendeu? Então a gente vai ter que dar um jeito de escrever de forma que englobe o máximo de critérios possíveis, sem ser muitos critérios, porque também tem isso. Não pode ser muitos critérios. Porque o que ela orientou não coloque muitos critérios, porque depois vocês não vão dar conta de avaliar. Então, tem que ser o mínimo de critério possível para ser avaliado. Mas também a gente tem que pensar que os poucos critérios, o mínimo de critério tem que pegar, né? Avaliar o máximo possível. E dentro do contexto do que ela quer, né? Exato. E a gente não sabe qual que é esse contexto. A gente vai saber no retorno. No retorno que ela vai dar. Exatamente. Eu acho que dificulta mais. Eu acredito que vai ter muita gente que vai sentir dificuldade. Né? Com certeza, porque se você já tem uma atividade prática para você usar os recursos, a atividade, os recursos de avaliação, eu acho mais prático para você desenvolver. Rapidinho você consegue desenvolver. Sim, porque você visualiza, né? Você visualiza aquilo que você vai avaliar. O que eu estou pensando, pegar como base, não totalmente seguindo, mas pegar como base os conteúdos que a gente colocou nos campos de experiência. Eu também pensei. E tentando analisar aquilo ali e colocando em cima daquilo, para a gente ter um norte. Exato, porque também não adianta a gente pegar qualquer coisa espalhado aí, que depois a gente vai ter dificuldade de montar um planejamento em cima disso. Porque com certeza a gente vai ter que fazer isso depois. Exato. Então nesse caso, eu pensei nisso também, de usar como base os campos de experiência para pensar nos critérios. Para pensar nos critérios, para dar uma norteada, exatamente o que a Laila falou, para dar uma norteada. Porque ele ajuda, né? Você ficou vago, entendeu? Ficou muito amplo. Falar, olha, construa critérios para cada recurso. E aí ela deu mesmo nos exemplos dela, você entende, falou, olha, quando ela deu um exemplo, eu pensei numa tal atividade para aqueles critérios. Então,
de qualquer forma, você tem que pensar numa atividade para desenvolver qualquer coisa. Igual na questão lá de áudios, por exemplo. O que você pode fazer? Quando você pensa em áudio, você pode pensar numa roda de conversa que você está gravando no áudio ali. Então, dentro de uma roda de conversa, qual que é o campo de experiência que você pode usar? Escuta, fala, pensamento, imaginação. Uhum. Com certeza. Carla está quietinha. Carla, você está conseguindo ouvir alguma coisa? Ô, Cris, eu estou mais quieta, porque se eu ficar toda hora abrindo, sai tudo picado para mim, tá entendendo? Entendeu, mas ainda continua, mas eu estou tentando, tá? Você está conseguindo ouvir direitinho? A Laila e a Márcia, de vez em quando, saem muito picada. Ah, tá. Mas é isso, eu estou entendendo, é isso mesmo. A gente, né, no caso, a gente não, como, né, nós não vamos citar a atividade, e nós vamos colocar o critério de acordo que dentro de cada recurso e instrumento, né? Exato. Do nosso jeito. Voltando um pouquinho na... Gabriela? Vocês estão conseguindo... Oi. Agora Repete o que você falou. Vocês estão conseguindo me ver? Vocês estão conseguindo me ver? Só sua foto, sim. Ah, tá. Porque estava picando. Aí eu coloquei minha foto para poder ver se parava de picar. Mas está falando agora. Sua fala está saindo bem. As suas também. Agora melhorou. Obrigada. Gente, e em relação... Porque a questão principal do retorno a esse assunto de avaliação foi a questão dos critérios avaliativos, dos recursos e instrumentos. Vocês têm dúvidas ainda em relação a isso? Porque principalmente questão, eu, Laila, Carla, tanto que a gente chamou até a Isabela e a Laila chamou a Viviane. Por quê? Porque o trabalho tem voltado com frequência. E principalmente nessa questão. O plano de ensino, para você ter uma ideia, ela nos falou, nossa coordenação falou, que só 2 não voltaram. Que o restante, só 2 não voltaram. Que o restante, todos tiveram que mexer. Então, é complicado, né? Então, e aí, uma dúvida que surgiu, e até a Laila colocou lá no nosso grupo, que você não tinha entendido por que no planejamento não se pode colocar os recursos. Não, é o contrário. Por que só pode colocar recurso no planejamento? Por que eu não posso... Por exemplo, por que eu não posso usar, está errado, né, na fala, porque não usar lá como avaliação no campus de experiência? Por que eu não posso incluir esses recursos lá? Que só inclui esses recursos no planejamento. Eu não consegui entender isso. Eu também não entendi isso. E qual foi a resposta, Laila, disso tudo? Você está falando? Alguém parecer? Não. Ela só fala que não pode usar. E essa dúvida ficou. E eu não consegui falar na hora, ou questionar isso na hora, entendeu? Eu, para te falar a verdade, eu estou sem psicológico nenhum para isso, para esses debates assim. Olá, eu vi essa pergunta sua e eu vou falar por mim. O recurso é um apoio para o trabalho pedagógico. Então, eu acho que não impede de você citá-los lá na sua avaliação. Porque você não vai pôr no seu planejamento, você vai pôr na sua avaliação. Entendeu? Então, um dos planos que não voltaram foram o meu. E lá no meu, na minha avaliação, eu cito os recursos. Eu cito como apoio para a avaliação do professor. Entendeu? Então, é complicado. É aquela coisa, cada um tem um critério
para avaliar o outro. Né? A gente Pois tem um critério, então, enfim. Eu acho que ela tem um critério realmente para avaliar cada um. No meu, voltou, eu tinha colocado do modo que a Cris colocou e ela não aceitou. Uai. Para falar a verdade, o meu não voltou, não. O meu estava todo certinho, estava todo tranquilo, de acordo com a minha Ele não coordenadora. voltou, não. O meu ficou bem certinho e ela até elogiou. Pois é. Então, pois é. Então, O meu... Ai, peraí, gente, só um minuto. tem 10 minutos para terminar a nossa reunião, tá, gente? Ok. Mas, diante disso, Cris, vocês pegaram... Pode falar. Pode falar, Gabi. Desculpa, meninos, era o telefone do Messias que ficou aqui. Era o lá da escola dele. Então, tem sem problemas, Laila. Então, é complicado. Porém, no entanto, todavia, a gente tem que continuar fazendo o melhor que a gente pode. Uhum. Né? Então, Fala, Laila. o meu, depois que eu fiz a correção, não voltou ainda. Então, eu não sei. Né? Eu fui seguindo os exemplos, o exemplo que você fez para mim. E não, até hoje eu não tive retorno disso. E para falar a verdade, estou sem coragem de perguntar. Deixa quieto, né? Segue o barco. Eu não sei. Então, você vai limpar sua mente disso e bola para frente. Pois é. Eu acho assim, que conforme a BNCC, foram muitas mudanças que ocorreram. Sim. E essas mudanças, do meu ponto de vista, eu acho que deveria ter tido uma formação. Não estou ouvindo a Márcia. Tá dando um barulho estranho, Márcia. A Márcia sumiu totalmente. Tá me ouvindo? Vai. Agora Oi, sim. e agora tá me ouvindo? Tá dando um barulho estranho. Sim, Márcia, eu tô. Eu vou fechar o meu áudio, tá? Tá. Eu tô te escutando normalmente, Márcia. O que eu acho? Como houve muitas mudanças e alterações conforme a BNCC, eu acho que deveria ter tido uma formação para poder clarear e ajudar para a gente nesse processo. Porque tudo que é novo assusta. E a gente precisa de ter um maior para estar elaborando isso, para todo mundo conseguir elaborar tudo certinho. Então, foi o que ocorreu. Muitas pessoas acharam que ia fazer tudo com rapidez e que ia conseguir e não conseguiu. Porque, isso aí, para mim, principalmente porque a maioria ainda não tem. De acordo com o que é. Principalmente, Márcia, porque ainda ninguém lá, pelo menos no nosso grupo, ainda não tem muita intimidade com a BNCC. Não tem muita intimidade com a BNCC. Então, quando caiu esse trabalho no nosso colo de elaboração de conteúdos e avaliação de todos os objetivos da BNCC, o pessoal ficou achando, não sei, a maioria achou que numa sentada conseguiria resolver o problema, né? Fazer o trabalho. E não é assim, aquilo tem que ser pensado, cada objetivo daquilo tem que ser pensado, você tem que pensar no conteúdo, aí depois que o conteúdo está pronto, você tem que pensar sobre a avaliação. O nosso tempo está quase acabando. Não foi fácil, porque você teve que pensar muito, porque tem alguns que você até poderia repetir, né? Sim, coisas, mas tem uns que não. E tem objetivos que eles são parecidos demais. Então, quando você coloca um conteúdo para um objetivo, chega lá na frente, você acha um objetivo que é parecido com aquele, você fala assim, e agora? O que eu faço aqui? Que conteúdo que eu coloco aqui? Então, você tem que voltar,
ler novamente aquele e falar, não, peraí, eu consigo pegar esse objetivo que eu coloquei aqui nesse primeiro e colocá-lo e passar ele para o próximo, para o outro que é parecido, entendeu? Foi isso que eu fui fazendo. Não foi à toa que foram 2 semanas para a construção desse plano de ensino, porque ele é muito trabalhoso. Outra coisa que diz, a partir da forma nova BNCC, hoje não tem linguagem matemática. Exatamente. Gente, faltam 5 minutos. Não pode colocar a linguagem de forma alguma. Exato. Eu e Carla tivemos que ajudar uma colega a dar uma reorganizada no conteúdo dela, retirando tudo que falava de linguagem. Entendeu? Porque... Nossa Senhora, demorou bastante. Foram eu e Carla juntamos para ajudar essa colega nossa e a gente teve que retirar tudo que era linguagem, porque baseado na BNCC, tudo está junto e misturado, gente. E a BNCC é perfeita. Ela é perfeita. Uhum. É a comunhão de tudo aquilo que a gente faz na educação infantil e um pouco mais. Falta 4 minutos. Eu acho assim, vamos caminhar para o final, porque eu acredito que a gente não vai ter necessidade de nos prolongar mais. Eu acho que está todo mundo já sabendo o que deve ser feito. A questão é a seguinte, a BNCC é perfeita, igual eu estou falando com vocês. Eu sugiro que a gente possa falar mais sobre a BNCC, estudar, fazer um grupo de estudo à parte do que a gente já está fazendo, que é necessário, porque a gente tem que entregar os nossos trabalhos. E se vocês concordarem, a gente pode começar a estudar sobre a BNCC e as aplicações delas na educação infantil. Às vezes até clareia, dependendo da atividade. Exato. Que é para a gente fazer, né? Exato, porque você já vai começar a ter um pensamento dentro dos campos de experiência, dentro dos direitos de aprendizagem. Então, abre muito mais a sua mente para pensar naquilo que você vai fazer com o seu aluno. Entendeu? Aí, se vocês tiverem interesse, a gente pode começar a estudar a BNCC da educação infantil. Uai, bacana, eu acho bacana. Eu entrei no grupo. Só vou falar rapidinho, senão corta tudo, pica tudo e acaba o tempo. Também acho bacana estudar a BNCC, porque ela é bem ampla. E um campo, Cris, né? Você citou aí, e um campo, ele completa o outro. Exatamente. Então, um objetivo, do lado que o outro, ele pode estar lá em escuta, fala e pensamento. Exato. Então, o outro, ele caminha um com o outro. E hoje também estava vendo que a gente tem vários grupos, né, de educação infantil, simplesmente no Face. Eu achei interessante hoje que uma pessoa, ela não colocou para compartilhar, mas eu consegui lá e compartilhei lá no Face. Um relatório descritivo dentro dos campos de experiência. Sim. Aí ela não colocou. Bacana. E eu comecei a entender, assim, sabe? Ela não escreveu, não, mas o que ela falou é realmente a coisa que a gente já faz. Exato. Eu compartilhei lá no grupo, eu vou tentar compartilhar no nosso grupo aqui para a gente já começar também a entender que, com certeza, vai haver um relatório aí para nós fazermos dentro dos campos de experiência. Exato. Então, a gente já pode se debruçar em cima dessa BNCC, igual eu conversei com Carla. A gente tem as proposições curriculares do município, porém, vocês perceberam que ela parou na segunda proposição. Ela tem uma terceira. Essa terceira simplesmente não vai sair mais do papel. Por quê? Porque surgiu a BNCC, gente. E a BNCC, igual eu estou falando com vocês, é perfeita e ela amplia muito a educação infantil. Eu estou com um livro aqui que ele é maravilhoso e ele é todo baseado na BNCC. Falta um minuto. BNCC. Então, depois eu vou passar o nome dele para vocês. É um livro bem carinho, inclusive. A Carla estava pesquisando sobre ele aí na internet.
mas eu estou simplesmente apaixonada com ele, porque ele fala do acolhimento da criança ali, no primeiro dia de aula, até o último dia de aula do menino que fez 6 anos e está indo para o ensino fundamental. E tudo baseado na BNCC, com os objetivos, tudo, gente. É maravilhoso o livro. Com o que observar, tem critérios lá, tem tudo lá, ele é perfeito. E a gente pode, de repente, fazer um paralelo entre esse livro e a BNCC, e ir estudando. De repente, também a gente pode construir o nosso próprio relatório. Mas só para a gente finalizar mesmo nosso raciocínio, o raciocínio que eu estava tendo, a gente pode... A gente pode fazer esse estudo para dar uma aprofundada mesmo no BNCC. Por quê? Porque, principalmente, a prefeitura é uma das que está exigindo que as equipes pedagógicas, que as coordenadoras, né, que a coordenação trabalhe com a equipe pedagógica, a BNCC. Eu tenho uma amiga que está fazendo a mesma coisa, ela está trabalhando a BNCC com a equipe pedagógica dela. Eu estou participando desse estudo, a gente já conseguiu, eu e ela, elaborar um planejamento de acordo com os campos de experiência, e vou falar sério com vocês, muito melhor do que o que a gente tem feito no nosso planejamento. Falar sinceramente. E tem ficado um trabalho muito legal, do planejamento principalmente, porque a gente trabalha o campo de experiência. E dentro daquele o que acontece? Pode falar. Dentro daquele campo de experiência, a gente pega um objetivo de aprendizagem daquele campo e desenvolve atividade. Como a gente tem a escola integral, nossa escola integral, dá para desenvolver 2 campos de experiência, por exemplo, num dia, em 2 atividades. Ou, às vezes, na brincadeira livre ali, ó, que você vai no parquinho com os meninos, você pode, como uma observação, você pode pegar como campo de experiência para observar a brincadeira livre, ali como é que é? Corpo, gestos e movimentos. Corpo, gestos e movimentos? Corpos, gestos e movimentos. Você pode... no momento ali da brincadeira livre para as crianças, mas para a gente, professora, a gente está ali com o olhar atento, vou lá, peraí, deixa eu colocar aqui, no momento do parquinho, vou observar, usar um critério de avaliativo a partir do objetivo de aprendizagem que faz parte do campo de experiência, corpo, gestos e movimentos. Bom, você já está fazendo uma avaliação. E para a gente, infelizmente, a gente ainda tem que acompanhar um currículo que é da escola, mas, por mim, eu trabalharia sem folha, sem nada, gente. Eu trabalharia só as interações e as brincadeiras na educação infantil. Só isso, que é exatamente os eixos estruturadores, né, da BNCC. E você, sabendo lidar com as interações e com as brincadeiras, você desenvolve todas as linguagens. Entendeu? Então, a gente pode ir nesse caminho de aprofundar esses estudos. Na questão brincadeira, na questão interações, o que pode ser trabalhado dentro dos campos de experiência, qual o objetivo, e a gente ir até mesmo construindo o nosso material de prática.
A gente pode pegar um dia e falar, não, vamos desenvolver uma brincadeira. O que a gente pode desenvolver nessa brincadeira? Que campo de experiência que é essa brincadeira? Às vezes, numa brincadeira, você desenvolve, às vezes, os 5 campos de experiência. Isso é verdade. Então, pensa bem Bacana, como que é amplo a BNCC, gente. Como que A tem BNCC, eu acho assim, que já é tudo que a gente trabalha. Só que como a gente ainda está tendo dificuldade, quando você vai colocar no papel os campos de experiência, tem muita gente que ainda está tendo dificuldade como vai estar elaborando aquilo ali. Mas já é tudo que a gente já faz na educação infantil. Só muda o jeito de elaborar. E a gente tem na nossa mente, e isso é um ditado antigo, e ele tem razão, a prática leva à perfeição. A gente só vai aprender praticando. E quanto mais a gente praticar, melhor vai ficar sendo o nosso fazer pedagógico. Então, se vocês concordarem, a gente vai começar a fazer estudos. Eu vou trazer aí Mas eu concordo, sabe? Porque isso aí é para ajudar e facilitar o nosso trabalho mesmo, para a gente entender o que a gente vai estar elaborando, o que a gente vai estar fazendo, de acordo com os campos de experiência, ajuda muito. Sim, nossa! E você começa a pensar muito melhor sobre a sua prática, sobre aquela criança que você vai avaliar. Com certeza. Né? E como é uma coisa muito ampla, a gente vai deixar de avaliar igual a linguagem escrita, a linguagem matemática, a linguagem não sei o quê. A gente tende a colocar tudo dentro de caixinhas. E como ele engloba tudo, as linguagens, tudo, então a gente vai ter que tentar não pegar o que é novo da BNCC e tentar se adequar ao que é velho, o que a gente está acostumado a fazer. Então, é uma reinvenção total da nossa prática. Com certeza. Meninos, Laila, cadê Laila? Laila está quietinha. Eu estou aqui, estou ouvindo. Não, eu acho que vai ser bacana. Principalmente para mim, né? Porque está tudo sendo num mundo muito novo para mim. Sim. Tudo novidade. Então vai ser muito bacana. Então, aí eu acho que não é só para você não, Laila. Isso assustou muito todas nós. Foi muito dificuldade. E a implementação dela é esse ano. Esse ano era o prazo final para ela ser implementada em todo o território brasileiro. Só que com a pandemia, né, a gente não conseguiu, né, colocar em prática. Mas o bom também dessa pandemia é que a gente está se reinventando, né? A gente está estudando, concepções que a gente tinha estão mudando. Gente, quando eu entrei nessa pandemia, eu tinha uma cabeça, agora eu já estou com outra. Tantas coisas que eu poderia ter feito melhor para os meus alunos, e que a gente sempre tenta fazer o melhor para o aluno, mas nem sempre a gente faz o correto. Então, quando a gente começa a estudar e ver as novas concepções de ensino, as novas pedagogias, a gente pensa, gente, eu poderia ter feito tão melhor naquela situação com aquele aluno, e agora passou, mas agora que eu tenho uma nova concepção daquilo, né, que eu aprendi, eu vou tentar fazer o melhor que eu posso pelos próximos que chegarem na minha mão. Com certeza. Você já tem uma visão diferente, né? De como você vai trabalhar. Isso é verdade. A gente vai tendo outras concepções, outras atitudes, outros pensamentos, né? O que você poderia ter, o que você pode melhorar mais ainda, né? No desenvolvimento do trabalho. Eu já tenho, na minha concepção, que o ano que vem eu vou dar muito maior importância para o momento de brincadeira. Tentar colocar a minha prática toda baseada em brincadeiras para os meninos. Por quê? Porque eles, principalmente os meus que já estão entrando na fase do segundo ciclo,
Então, dali para frente, são mais 3 anos até chegar ao ensino fundamental. E o que a gente percebe, eu não sei se vocês percebem isso, é que quando o menino entra ali na pré-escola, que é o segundo ciclo para a gente, ele já começa a ser preparado para entrar no ensino fundamental. Você vê que até o segundo maternal 2 ali, os meninos de 2 anos, é muito, muito lúdico, é muito cuidado, eles começam a ter um pouco mais de autonomia, mas nem tanto, ainda precisam do olhar, né, do adulto por perto, do professor por perto. Quando chega ali no maternal 3, aí a gente começa a dar uma maior autonomia para eles desenvolver, até na questão corpo mesmo, se cuidar das suas coisas, dos seus pertences e tudo. E aí, quando vai para o primeiro período, a mesma coisa, maior autonomia. E aí a gente já começa a dar mais, começa a ficar com um pouco mais de cara de ensino fundamental. Eu não sei se a Laila e a Carla concordam comigo, mas parece que, à medida que eles vão crescendo e criando maior autonomia, parece que eles já vão entrando realmente no movimento de ensino fundamental, de fazer mais atividades em folha e tudo. E a gente vai perdendo essa parte mais lúdica das brincadeiras, por exemplo. Com certeza, Cris. E eu percebi isso muito claramente quando eu entrei na escola. Porque Sim. a antiga escola que eu trabalhava, até o primeiro período, é tudo lúdico. Muito é tudo lúdico. Né? Não tem... As atividades em folhas que tem são só de desenho. Uhum. Só de desenhos, né? Eu acredito que não tem assim, que a gente pode, sim, dar uma folha de atividade para a criança. Ok, mas isso aí é o produto final de todo um processo. Então, Laila vai lá ensinar a letra A para os meninos dela, mas já brincou, já usou a massinha, já fez até com o corpo da criança lá na brincadeira de formar o A com 3 crianças, 2 fazendo aquela cabaninha, né? E uma por cima fazendo o corte do A. Olha para você ver. Já é uma forma, ele está ali aprendendo o A com o corpo dele. Então, isso aí é muito mais valioso para aquela criança, porque para ela é uma brincadeira. Mas, dentro daquela brincadeira, olha o tanto que ele já está aprendendo. E aí, quando você joga para o papel, fica fácil para ele. Fica fácil. Nossa, professor, isso aqui a gente brincou, né? E a gente fez o A com o nosso corpo. Falei, agora, escreve para mim na folha. Como que foi esse... o que vocês fizeram lá com o corpinho, escreve aqui para mim. Não é a mesma coisa que quando a gente pede o menino para fazer o registro de uma brincadeira? É isso. Então, assim, nada, não é que não possa ter papel, não é que não possa ter atividades em folha, mas ela é a finalização de um processo, na minha concepção. Ai, gente, silêncio total. Com certeza, Cris. Depois deles vivenciarem através da brincadeira, fica bem mais fácil ir para o papel. Sim. E tem hora que a gente usa mais o papel do que a brincadeira. Sim, e é isso. E é um pecado que a gente comete. Sim. É um pecado que a gente comete. Exatamente porque a gente está dentro a gente precisa cumprir uma rotina, a gente precisa cumprir um conteúdo, entendeu? A gente ainda está à mercê de espaço e tempo. Isso tudo a gente pode cumprir esses papéis através da brincadeira. Sim, a gente pode. Nossa, o tanto de coisa que a gente pode trabalhar. Linguagem matemática, que é uma coisa agora que está começando a ser desenvolvido melhor na educação infantil a questão da linguagem matemática, que não é nem mais linguagem matemática, né? Dentro do campo lá, espaço, quantidades, transformações e mais alguma coisa lá que eu não lembro agora.
Mas a linguagem matemática, quando você brinca de amarelinha, quando você risca no chão ali vários círculos ou quadrados que você pode pedir para o menino ir pulando e contando, 1, 2, 3, 4. Quando você usa um dado e aí a criança precisa, no chão mesmo, fazer aquela trilha, tira 2 no dado, e aí ela tem que pular de uma casa para outra. Aquilo ali é matemática pura. Quando você pede para a criança contar os lápis, olha para você ver, gente. Agora, há necessidade da gente colocar a pobre da criança sentada ali 1 hora tentando entender e escrever no abstrato o que ela pode aprender no concreto? Cristiane, eu não estou ouvindo nada. Vixe. E não estou entendendo nada que vocês falam. Cara. Às vezes é falha na conexão, não? Gabi, você está ouvindo alguma coisa? É porque está caminhando também para o lado do almoço. Normalmente, às vezes falha na conexão, Márcia. Ô, Márcia, mas aí não tem problema, eu não estou ouvindo você nada. Vocês conseguem me ouvir? De ninguém. Ixi. Então, eu vou fazer o seguinte. Depois... Ixi. Como é que Mas a gente está te ouvindo, Márcia. Eu não ouço nada. Nem você não, eu tô ouvindo. Agora é na conexão dela lá. As meninas estão me ouvindo. Eu vou fazer o seguinte. Então, é na a gente... dela, Cris. Oi? A gente vai terminar. É na conexão dela, porque conexão. eu estou escutando você, Laila. Todo mundo tá ouvindo. Pode acabar de falar. O bom é que, estando gravando, o que ela perdeu agora nesse finalzinho, ela pode retomar e ouvir. Então, é mais ou menos por aí. Eu acho que é um estudo benéfico para a gente. Até para reflexão mesmo, porque o ano que vem, com essa base implementada em todo o território brasileiro, a gente vai ter que começar a trabalhar com ela. Eu acredito que vai ser muito melhor mesmo, porque a gente vai... E até mais fácil, né? Mais de elaborar fácil. Qualquer tipo de coisa. Sim, é muito mais... É específico, é abrangente, mas é específico também, né? Então, vai ser interessante para a gente. Então, meninas, vamos finalizar? A gente já perdeu um bom tempo aqui com essa entra e sai no Zoom, mas eu acho que deu para a gente conversa. Para a gente falar, né? Bastante coisa. Eu só tenho a agradecer mais uma vez vocês pela confiança. A conversa é bacana. Nós vamos continuar nos comunicando ali pelo nosso grupo. Nós que agradecemos, Cris. E aí eu vou... Eu, por mim, estou falando, que agradeço. Desculpa, pode falar. Eu vou começar a pegar o material que eu tenho de BNCC para a gente já pensar em alguma coisa. Vamos fazer um grupo de discussão mesmo, para a gente refletir sobre... Às vezes a gente pode começar até pelos direitos de aprendizagem das crianças e conversar sobre isso. Ótima ideia, Cris. Vai ser bem bacana. Para mim tá ok, pode começar já, Cris. Hoje não. Vamos... E aí, se vocês precisarem, né, de mais alguma orientação, trocar ideia, e eu puder ajudar, gente, eu estou sempre às ordens. Chama no particular, porque o que eu acredito, enquanto eu estou ajudando vocês, eu estou também aprendendo e estou refletindo cada vez mais sobre aquilo que eu penso. Então, para mim, igual a Laila, a Cris, eu fico com receio de te pedir ajuda. Não, minha filha, bora, pode pedir, é o que eu falo. Enquanto eu estou ensinando, porque eu acho que eu ensino, eu também estou aprendendo. E na falta dos meus aluninhos, eu tenho o maior prazer de conversar e passar o pouco que eu entendo e que eu penso para vocês.
Na falta dos seus alunos, nós somos as suas alunas, Cris. Exatamente, gata. Com Então, certeza. tá. Vocês estão me ouvindo? Sim, Márcia. Vamos, Márcia. Porque eu estava tudo picado, não estava ouvindo nada. Mas Uai, agora às vezes você está ouvindo? Realmente, Oi? para mim também saiu um pouco picado, porque eu já estou dirigindo. Eu já tinha um compromisso, infelizmente acabou, eu tive que voltar de novo. Mas eu entendi muita coisa. Muito obrigada também. Qualquer coisa, vocês me chamam aqui, tá? Tô virando aqui. Tá joia, Carla, vai com Deus. Deus Então, Beleza. Então, fazer o seguinte, a gente vai finalizar agora a nossa live. E assim que tiver prontinho porque o meu editor aqui, barra marido, barra tudo de bom, ele vai fazer a edição do vídeo e subir para o YouTube, para ficar disponível lá até enquanto sempre que vocês precisarem, vocês pegarem, né? Abrirem, verem, quem perder um pouquinho, igual a Márcia, saiu picado para ela ir lá, voltar e ver de onde ela perdeu, e por aí vai. E até para as meninas que não puderam participar hoje. Ok? Pois é. Mas é muito bom, Cris, porque ajuda muito para a gente tirar as dúvidas. Muito, né? não? Ajuda na hora de elaborar o que a gente precisa fazer. Eu acho muito bom. Igual você falou, para a gente estudar a BNCC, seria uma boa. Porque Não, a gente vai está ser precisando. ótimo. Vai ser Entendeu? ótimo. Isso vai ser um suporte melhor para nós, para desenvolver os nossos trabalhos. Sim, sim, a gente vai chegar tinindo, pegar esses meninos na mão e já tá com um olhar tão amplo que você, olhando para o rosto da criança, você já fala, olha, eu já sei o que eu vou fazer com essa turma aqui. Com certeza. Vai ajudar muito, muito. Demais. Então, meninos, só tenho a agradecer a paciência, porque uma reunião que era mais ou menos para ser uns 40 minutos, a gente está indo por hora do almoço. E estamos aí para qualquer dúvida, para o que der e vier. E nesse momento a gente tem mesmo que nos unir para aprender, para tirar dúvida, uma apoiar a outra. Exato, para ajudar em tudo que precisar e que necessitar. Tá bom? Com certeza. Eu que agradeço, Cris. Foi ótimo, eu adorei. A minha cabeça já deu uma... Né, Márcia? Nem precisa... Eu chamei Márcia, Márcia, me ajuda. Você tem alguma coisa? Ela falou, Gabriela, eu vou te explicar ontem, mas acabou que eu nem consegui ligar para ela, né, Márcia, para a gente estar conversando, mas com essa discussão aí, eu acho que eu já consigo ter um parecer para me começar. Fica mais fácil para a gente agora. Então, tá verdade. Então, muito obrigada, viu? A cabeça vai dando uma variada, né? Apesar que a minha eu tô precisando ir para um nada. Não, Laila, mas você não vai ficar sozinha. Deu dúvida, joga no grupo. Porque olha o tanto de colegas que podem te ajudar. E aí você vai ficar só com o seu pensamento, meu Deus, é isso? Não, vamos trocar ideia. Vamos discutir, Laila. Nós estamos abertas a te ajudar. Exatamente. Hoje e sempre. Obrigada, meninas. De nada. Muito beijo obrigada pelo apoio. Então, Gabriela, a falta de encontrarmos pessoalmente. Mas é igual eu falo com as meninas, eu acho que se a gente estivesse na prática do dia a dia, a gente não estaria conversando tanto igual a gente tem conversado ultimamente. Porque simplesmente não há tempo para isso. Não tem. Não tem. É muito corrido, tem né? essa troca. Nós estamos interagindo mais uma com a outra, do jeito que nós estamos agora, do que se a gente estivesse trabalhando. Sim. E mesmo nos momentos de formação ali, a gente não tem tempo. Esse tempo de conversa simples, sem aquela pressão de ter que fazer alguma coisa, fazer alguma dinâmica, né? Mas é isso. Gente, qualquer coisa estou à disposição. Beijo para vocês. Beijo, Cris. Beijo, meninos. Obrigada. Cabeça fresca, coloca tudo no papel. Laila, se precisar, joga lá no grupo, se precisar conversar no particular.
joga lá no particular que eu leio, os meninos leem. Todo mundo trabalhando junto, tá bom?